pessoal tá chegando ali. Ótimo. Então vamos lá, Net. Então só dando uma recapitulada, né? Ontem eu tava falando ali falei bastante da voz da censora, né? Então a censora fica aquelas vozes, né, na nossa mente. É verdade. Fica aquelas vozes ali na nossa mente. E aí agora como que a gente contorna, né, essa voz que fica ali censurando nossas ideias, colocando mais medo, né, impedindo a gente ali de não fazer as coisas. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, as nossas... Oi, Carol, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Carol? As duas... A Net a mentorada de grupo e a Carol no individual. Olha só as duas aí. Tudo bom? Maravilha. Então, vamos lá. Carol tá chegando agora. Então, Carol, eu tô fazendo uma live, né, às 7 da manhã. A Net, a voz fofoqueira e negativa. Bom dia. Eu tô fazendo uma live agora falando sobre esse livro, né, Ouse Crescer. Então eu pego trechos desse livro e vou fazendo os meus comentários em cima de alguns pontos que eu pego aqui desse livro, tá? E esse livro, ele é bem direcionado para nós mulheres, né? E fala muito sobre a coragem, né? Então por isso que eu tô trazendo esse tema aqui pra gente. E ontem eu falei bastante, né, da voz censora, aquela voz interna que fica censurando a gente, que fica falando que a gente não é capaz, que fica colocando medo, que fica falando que, não, você vai fazer isso, vai parecer ridícula, que fica, enfim, é uma voz que fica ali só alimentando o nosso negativo. E ontem eu falei bastante sobre isso, né? Então fui dando exemplos ali pra gente ir reconhecendo, né, essas vozes. E aí, tá, então ontem eu falei bastante disso. E essa voz é assim, já começa lá na infância, né? A gente já começa a criar isso, por quê? Lá na infância a gente vai tendo ali as pessoas, a gente recebe muitas críticas, né, dos nossos cuidadores, a gente vai recebendo essas críticas ali, e aí, vou até colocar o tempo aqui, senão acaba a live e ela cai porque eu não vi o tempo da live. E a gente vai recebendo muita crítica, né, de pessoas importantes na nossa vida. E ali na infância. Então já começa ali nessa primeira fase e a gente vai internalizando essas vozes, que vai fazendo com que a gente tenha mais medo, insegurança, sentimento de se sentir incapaz, incompetente, essas coisas. E aí depois a gente passa por um outro momento, que a gente vai para a escola, a gente vai para a faculdade, e a gente começa, querendo ou não, já existe a comparação. A comparação já existe quando eu tiro nota 5 e a minha colega tira nota 8. E a gente já começa a se comparar nesse ambiente. E a gente já começa a se sentir uma pessoa inferior, querendo ou não, consciente ou não, porque fala assim, poxa vida, eu estudei tanto e tirei 5, aquela pessoa nem estudou tanto e tirou 8, por exemplo, sabe? Então isso já vem ali, né, colocando bem forte ali dentro da gente. E aí a gente vai para o ambiente profissional. Aí chega no ambiente profissional, o que acontece lá? Também existe comparações, uma pessoa... E isso, o que acontece? Porque a gente tem que entender as nossas qualidades, os nossos talentos. Quando a gente entende as nossas qualidades, os nossos talentos, a gente para de se comparar. Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa aqui na minha casa, né, tem eu e meu marido, ele é a melhor pessoa para falar de financeiro, sabe? Ele lida muito melhor com isso. Eu sou uma pessoa que eu sou mais do fazer, executar e tudo mais. Ele é aquela pessoa mais planejadora, né? E tá tudo certo. Então, ele que vai falando das finanças, ele que vai planilhando tudo, ele que vai controlando as coisas. Não é pra mim, não é. E tá tudo bem, sabe? Bom dia, Lilian, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. E tá tudo certo.
Então a gente começa a observar isso, né? E quando a gente vai pro meio profissional, a gente começa a trabalhar, vai ali, existe também essas comparações. Existe também, e às vezes, quando a gente não tem um líder, uma pessoa, né, gestão de pessoas, uma pessoa ali que entende de perfil, o líder às vezes quer que a gente se torne alguém que a gente não é. Uma coisa é a gente desenvolver uma competência e outra coisa é a gente tirar o nosso natural, que é onde a gente poderia dar o maior resultado, e a gente vai se encolhendo e a gente começa a achar, poxa vida, eu tenho essa minha qualidade aqui, eu tenho essa minha competência aqui, mas a pessoa tá falando tanto para me tornar uma outra pessoa com outras características, sair tanto do meu natural, né? Que isso vai fazendo com que, poxa, então não é legal ser natural, não é legal, a minha essência não é boa. E vai criando, né, esses ruídos dentro da gente, vai criando essas informações que vai fazendo com que a gente vai ficando encolhida cada vez mais. E as nossas lives aqui é justamente fazer o contrário. Eu quero que vocês rasguem isso dentro de vocês, sabe? Que vocês saiam dessa armadura toda que foi criada, imposta aí, e que hoje nós somos pessoas que podemos fazer as nossas escolhas, né? Que a gente não tá mais na mão de alguém. Se nós temos aqui somos maiores de 20 anos, né? A gente tem as nossas próprias escolhas e a gente pode escolher o que a gente vai fazer, ser, ter, tudo, né? Então é exatamente isso, é despertar isso dentro de você e tirar todas essas amarras, né, que foi sendo construída. E também tem um outro ponto aqui, que é assim, ó, na prática, então, o que fazer quando a insegurança se manifesta, né? Então aconteceu ali, a insegurança veio, o que eu posso fazer na prática? E aí ela dá aqui, né, alguns pontos. Então eu tô falando desse livro aqui. Ela dá aqui alguns pontos, que é o quê? O primeiro ponto é a gente identificar essa voz. A hora que você tá ali partindo para fazer alguma coisa, você teve alguma ideia e falou assim, eu quero fazer determinada coisa ali, mas aí vem aquela vozinha, né? Que fica ali murmurando, ou às vezes até gritando, né? No ouvido da gente. É você identificar e rotular essa voz. Dizendo que, tô te ouvindo, viu, voz? Não pense que eu não tô te ouvindo, não. Ela vai ensinando esses passos aqui, né? Então, essa prática, ela fala que é fundamental para você domar essa vozinha aí que fica falando para você dessa incapacidade, que você não tá pronta ainda, sabe? Então, esse é um ponto. Depois, o segundo ponto é assim, ó. Separar o eu dessa censora, aquela voz da insegurança e tudo mais, dessa censora interior. Por quê? Quando estamos inseguras, com medo, se sentindo menos, inferiores, a gente não está conectado à nossa essência. A gente fugiu da essência e está ouvindo o nosso lado malzinho ali, o nosso lado maldoso mesmo. Quando eu tô ali, eu sou capaz, eu vou fazer, eu vou colocar amor no que eu tô fazendo, a gente tá conectada, né, com a nossa essência, certo? Então, separar esse eu dessa voz, né, ascensor interior, é fundamental. Porque daí você vai separando isso, você consegue, né, como é que eu falei ontem, o joio do trigo, você vai separando. Porque daí você vai entendendo, peraí, isso aqui não sou eu na essência. Isso aqui, essa voz aqui não sou eu na essência. Eu não sou assim. Essência, nós somos pessoas o quê? Cocriação de Deus, né? Então nós somos tudo que é bom, benevolente, positivo. Se eu estou pensando algo de mim ao contrário, é porque eu estou longe dessa essência, tá? Depois criar um personagem que representa essa censora interior. Ela até coloca um nome aqui, né? A hora que essa vozinha começa a falar ali com ela,
ela vai e coloca um nome. Ela colocou aqui, acho que é... Como é que é o nome da voz dela? Eu chamo de Charza. É um nome diferente aqui. É até legal. Se você pensar num nome aí, você pode pensar nessa sensora também, como que ela é. Quando essa voz vem, é uma voz masculina ou feminina? É uma pessoa jovem? É uma criança assustada? É uma pessoa adulta? É uma pessoa bem mais velha? Como, né, essa voz, qual que é o personagem dessa voz? Porque a hora que a gente começa a dar um personagem, a gente começa a se separar disso. A gente começa a entender, opa, isso daqui vem, essa voz vem pra mim pra me dizer coisas e eu consigo separar isso. Tá fazendo sentido, gente? Não sei se eu tô sabendo me expressar muito bem aqui. Aí a gente começa a colocar um nome para essa voz e características para essa voz. Que isso vai fazendo com que, opa, fica aí no seu lugar, que quem está comandando aqui sou eu, né? E você vai comandar esse... Oi, Alessa, tudo bem? A Carol, então legal. E aí você começa a comandar, tá? E compreender quais são, né, o quarto ponto aqui. Quais são os motivos dessa sensora interior, né? A Net tá sim, a Lilian está se expressando muito bem, sim. Então tá bom. Compreender os motivos dessa sensora interior. Então, ao momento que a gente escuta essa sensora, então ela tá censurando, ela tá me deixando pra baixo ali no medo, tá? A hora que eu ouvir essa sensora interior, é você imaginar assim, tá, mas o que você tá tentando falar pra mim? Ou, do que você quer me proteger? Então eu tô com um projeto, tá? Eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu vou sair da minha zoninha ali de conforto, eu vou fazer algo diferente. E aí vem a voz. Não, Renata, você não consegue. Não, Renata, você é incapaz. E aí eu começo a... Se eu ainda coloco um nome, né? Fulaninha, tá, mas por que você tá falando tudo isso? O que você tá querendo me proteger do quê? E aí você vai descobrindo, cavando cada vez mais isso, para que você possa ter o entendimento e cada vez mais se separar disso, sabe? E quando você vai conseguindo se separar, você vai cada vez mais se conectando com a essência de quem você é e se separando de todo esse lixo emocional que a gente carrega, tá? Então, isso é bem legal de fazer. E você também, mesmo nesses momentos, né, que vai trazer medo, insegurança, você também pode fazer o quê? Você pode buscar o bom humor, sabe? Gente, outro dia eu tava falando pra Net isso. Se o meu marido colocasse uma câmera aqui em casa, ele ia dar muita risada. Por quê? Porque, às vezes... como eu já pratico isso há algum bom tempo, então isso pra mim é muito natural, né? Eu tô passando aqui os passo a passo pra vocês, mas, gente, isso pra mim já é muito natural. Então, vem a voz ali, querendo o medo, a insegurança de alguma coisa e tal, eu falo, pode parar que eu tô no comando, fica quietinha aí no seu canto, e eu vou dando risada, entendeu? Então, eu utilizo muito do bom humor pra essa voz que quer me sacanear, tá? E aí você vai percebendo você, né? Se isso vai fazendo sentido pra você ou não. E pode ser algo interno ali, você também não precisa, né, extravasar. E você pode tirar essa voz censora de cena, como eu falei, fica na tua aí, não quero te ouvir, sabe? Porque são vozes que a gente cria na nossa mente. E essas vozes... Se a gente der poder, gente, elas dominam rápido. Elas vão te deixar paralisada rápido. É muito rápido. As conexões neurais aqui faz ali o caminho rapidinho pra... Chega, travou, não faz nada. Fica aí onde você tá bom? Né, Lilian? Aí vai fazer o quê? Eu vou ficar triste? Não.
Se eu fico triste, eu abaixo minha frequência, aí não. Eu vou brincar com ela, falar, minha filha, fica aí na tua. Tô comandando aqui o negócio. Finja colocar, isso aqui tá no livro, tá, gente? Finja colocar todas as ideias dessa voz censora em um recipiente, numa vasilha, numa tigela, numa caixa. Fingir que você tá colocando essas vozes lá e tá tampando essas vozes, tá? Então esse é outro ponto. Você pode pensar nessa voz desaparecendo no espaço. Imaginar também que você pode reduzir o volume e falar, eu vou seguir e tá tudo certo. Então tem várias formas de você, né, ir calando essa voz ou você ir contornando isso, tá bom? O que mais aqui que eu marquei? E ainda agradecer, né? Tá tudo certo, tá tudo sob controle, fica aí na sua e vambora. E fala muito desse personagem, para criar um personagem, né? Aquilo que eu já falei, se essa voz é masculina ou feminina, porque daí você vai reconhecendo, será que isso tem a ver com meu pai, com a minha mãe? Será que isso tem a ver com o que eu ouvi de fulano, de ciclano? Pode ser, tá, gente? E quanto mais a gente conseguir identificar isso, muito mais rápido é o nosso processo para que a gente saia disso, né? Cada vez mais rápido. E aí é muito legal assim, ó. Agora a gente começa a entrar na voz da mentora. A voz mentora é aquela voz que é da sabedoria, é da serenidade, é da bondade. É aquela voz que a gente... que é o melhor momento para a gente tomar as decisões e tudo mais. E é você imaginar assim, ó. Se a minha mentora, né, eu visualizei isso, né, exercício de visualização e tudo mais. A minha mentora, ela é mais velha do que eu, é a Renata do futuro, vamos imaginar assim, tá? O que eu fiz? Coloquei lá uns 20, 30 anos pra frente. Como que a Renata estará no futuro daqui 20, 30 anos? Ela vai estar com muito mais sabedoria, ela vai estar com muito mais paciência, ela vai estar muito mais serena, é o que eu imagino, né? E é o que eu quero pra mim também. E quando eu tenho alguma coisa nesse momento pra resolver, a gente se conectar com essa nossa versão do futuro. Porque o que a Renata lá do futuro de 20, 30 anos, que é muito mais sábia, estudou muito mais, enfim, o que ela diria para essa Renata hoje? Como que a Renata do futuro ela se veste, ela se comporta, quando ela tá numa situação que ela tá, tem um desafio muito grande, o que acontece com ela, como que ela resolve as situações? E trazer para esse momento. Essa é a mentora, é a nossa mentora, né? E aí a gente vai conseguindo sair dessas situações que a gente, por algum motivo, vai escutando essas informações que ficaram arraigadas lá de trás e a gente vai contornando isso muito melhor. Tem um outro exercício também, que aí já acho que nem tá aqui no livro, né? Por exemplo, imagina só uma pessoa que você admira, tá? Uma pessoa que você admira bastante, tudo. E, enfim. E aí, essa pessoa, imagina que você tá numa situação aí de desafio, né? E etc. E você fechar os olhos e imaginar assim, o que será que fulano faria? O que será, como aquela pessoa que eu admiro, né, que tá à frente de mim nesse ponto aqui, como será que ela resolveria essa situação? O que essa pessoa falaria pra mim? Gente, é uma ferramenta tão simples, tão poderosa, que faz com que a gente saia daquela inércia, sabe? Saia daquele comodismo e fala, não, essa pessoa agiria assim ou falaria isso pra mim e tal, e você vai saindo desse estado.
É muito, muito poderoso. Depois vocês podem testar isso, tá? Depois vocês podem testar. Muito bom. E aí também, né, você se olhar no espelho, você conversar com você ali no espelho, olhando ali dentro da bolinha do seu olho, realmente aquela coisa profunda ali, você conversar, você falar ali, ó, eu tô no comando, eu que tô aqui, eu que vou resolver, sabe? Para que você possa sair desse movimento. Vamos lá, que eu separei aqui, deixa eu achar. E aí, essa mulher que eu falei lá de 20 anos, 30 anos pra frente, a Renata, a versão Renata lá pra frente, né? Como que essa mulher calma, confiante, amorosa, conduziria o processo, por exemplo, de conquistar clientes, né? Como que ela iria conduzir? Ela teria ansiedade? Não. Ela estaria em desespero em alguma coisa? Não. Não. Ela é uma pessoa sábia, ela é centrada, ela não tem ansiedade, ela não tem depressão, ela é uma pessoa calma, tranquila, é uma pessoa confiante, sabe que tudo vai dar certo, né? E aí eu trago o meu eu do futuro pra cá e vou trazendo para situações, né? E aí como que seria, então, se você tá pensando em, por exemplo, montar um site, fazer alguma coisa, como seria o site dessa pessoa lá do futuro, do meu eu do futuro? Como seria esse site? E aí você vai trazendo para o momento presente. E você vai escrevendo. E você vai vendo que vai vindo ideias incríveis. Por quê? Porque você já está se conectando com esse seu lado mentor, com esse seu lado calmo, com esse seu lado confiante. Essa pergunta, gente, eu acho incrível, tá? Como essa mulher do futuro, calma, confiante, amorosa, faria para conquistar clientes? Faria para ter mais prosperidade? O que ela faria para ter mais saúde? O que ela faria para ter um melhor relacionamento? Aí você pega o desafio da sua área aí, daquilo que você está passando. É top esse exercício. Tá aqui, deixa eu pegar aqui. Ah, e outra coisa, né? Aí ela pega e fala assim, muitas mulheres, né? Isso aqui é um estudo mesmo sobre mulheres, ela estudou muito sobre isso. A mentora interior pode oferecer-lhe um tipo de apoio que nenhum mentor externo é capaz de proporcionar. Olha isso. Quando você consegue fazer essas imaginações, esses exercícios, essa mentora interior que você consegue se conectar é muito melhor do que qualquer coisa externa, tá? Para você. Ela não é uma substituta de um mentor externo, mas é um complemento necessário. Por residir dentro de você, estará sempre à sua disposição, infalivelmente. Com ela, não há questões de concorrência e nem de traição. Porque é uma pessoa muito sábia, é o seu futuro muito sábio, certo? Ela é a sua voz interior. A orientação que lhe der não será um reflexo do que já funcionou para outra pessoa. Sempre será sob medida para você. O mais importante sobre a mentora interior é que ela a libera de você ousar crescer nos termos de outra pessoa e lhe mostra que ousar crescer significa pra você. Então ela tá ali, tranquila, não tá competindo com ninguém, não tem essas informações e você se conecta. Gente, é muito legal. Um ditado se tornou muito popular nas conversas sobre empoderamento das mulheres. Você não pode ser o que não vê. Esse ditado, muito popular no pensamento das mulheres. Ah, você não pode ser o que você não vê. Você não tá vendo, então você não pode ser. Olha isso. Precisamos de modelos
essas palavras nos dizem para o que quer que queiramos nos tornar. E aí ela falou que fez um vídeo na internet que repercutiu muito e tudo mais. E aí ela fala assim, ó, uma mulher que cria um negócio novo na cidade, uma mulher que decide ser a primeira a concorrer à presidência do país, uma mulher que antes de qualquer outra rompe um casamento infeliz, todas essas mulheres tiveram de ser alguma coisa que nunca viram antes. Então a gente tem algumas coisas que assim, muitas das vezes a gente vai ser pioneiras, porque muitas das coisas, né, ainda mais quando a gente está falando de empreendedorismo, resultados financeiros, é muito homem, né, que fez, muito homem que, por exemplo, no marketing digital, são muitos homens que têm sucessos, resultados estrondosos, né, financeiramente falando, eles estão ali à frente, tal, por causa de toda a história que a gente tem. E aí, quando nós mulheres, a gente rompe, né, a gente vai criando caminhos que muitas vezes eles não foram ainda feitos. E isso é assim, exige algo de nós, uma sabedoria muito grande, né, uma força interna, uma coragem interna muito grande, certo? Que também é como se a gente, a partir do momento que a gente rompe isso, a gente dá direito a outras mulheres virem junto. Vocês estão entendendo? O direito entre aspas, né? A outras mulheres também irem junto, progredirem juntas, sabe? Eu acho isso assim incrível. Então, quando a gente se pega, por exemplo, na nossa família, por exemplo, deixa eu pegar uma situação aqui do meu caso, para ficar bem concreto. Bom, eu tô no meu segundo casamento, tá? Então, quando eu comecei lá atrás, mas assim, eu casei, era adolescente, depois de 1 ano e pouco me separei, foi uma coisa assim super rápida. O que aconteceu? Eu fui a pessoa, olha que informação agora, gente. Não que se separar de um casamento, nossa, é legal e não é isso. Mas eu fui a pessoa que eu tive essa coragem de me separar de um casamento que estava infeliz, me separei, contra tudo e contra todos, me separei. Comi o pão que o diabo amassou, literalmente, aquela coisa toda ali. Mas enfim, o que aconteceu? Isso, depois disso, desse ocorrido, outras mulheres meio que se permitiram sair também de casamentos infelizes. Entende o que eu quero dizer? Eu não tinha essa consciência. Mas que estavam casadas há muito tempo e não se permitiam isso. Então, quando a gente toma uma atitude, né, seja ela qual for, e no meu caso foi uma coisa assim que eu saí de uma infelicidade para ser uma pessoa, né, feliz e tudo mais, não estava feliz ali. A gente tá abrindo esse caminho para outras pessoas também fazerem isso, para que elas não tenham que ficar numa situação de infelicidade carregando isso pro resto da vida. Sabe? É isso que eu quero dizer. Então, essa força, essa caminhada, às vezes você é aquela pessoa que vai tomar essa atitude na sua família ou nas pessoas à sua volta, que vai abrir essa caminhada. E como a gente é aquela pioneira em determinados assuntos, vai exigir uma força gigante nossa pra gente romper com tudo isso, né? Porque a força para continuar, para resistir na infelicidade, etc e tal, é gigantesca, certo? Então, olhem o valor que isso tem. A hora que você vai abrir um negócio, fazer um empreendimento e ninguém da sua família empreendeu, ou se empreendeu não deu certo, ou se, sabe? Olha, é assim, ó. É muito, muito poderoso, muito forte a hora que a gente vai entendendo todo esse movimento.
Aí ela fala aqui, ó. Então todas essas mulheres tiveram ser alguma coisa que nunca viram antes. Todas tiveram que ser alguma coisa que nunca viram antes, né? Talvez um mantra melhor, ainda que menos sonoro, ela fala. Não podemos ser o que não conseguimos imaginar. Não podemos ser o que não conseguimos enxergar com a nossa visão interior. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a hora que a gente quer, né, algo, sair de uma situação, ou conquistar clientes, ou melhorar o nosso negócio e tal, a primeira coisa, gente, visualizar. Visualizar com emoção, certo? É um defeito da imaginação. Se as pessoas não foram ensinadas a usar a criatividade, a imaginar, não podem criar uma realidade radicalmente diferente da que conhecem hoje, porque não conseguem imaginar, certo? Então, se a gente não criar isso dentro da nossa mente, não ficar imaginando e colocar essa emoção, como que seria, vamos lá, como seria para você, né, no caso, conquistar clientes, ter mais clientes, 10, 20, 30, 50, 100 clientes, como que seria para você isso? É você fechar os olhos, como seria essa prosperidade? Como é imaginar? E ainda se você conseguir sentir no seu corpo, sabe, chorar, sorrir, esse sentimento, ele vai ficando cada vez mais forte para que você vá para esse objetivo. Quando você mexe com as suas células, com seus hormônios, isso faz com que você caminhe mais rapidamente para o seu objetivo, certo? E ainda mais porque as nossas histórias, né, a gente, como ela falou lá, né, a gente vai fazer algo, né, que às vezes a gente nunca viu antes alguém fazendo, alguém da nossa família fazendo. Às vezes vai acontecer isso. Oi, Ivan, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. É muito poderoso, gente. É assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Para que não mais precisemos depender do que somos capazes de ver para prescrever o que somos capazes de ser. O que é essa mentora interior? Então existe uma voz em cada uma de nós, livre do medo e intocada pela insegurança. Ela é tranquila, que emana amor para si mesma e para os outros. Então é aquela voz que, né, que sabe exatamente quem seríamos se fôssemos bastante corajosas para expressar o nosso verdadeiro eu. Olha que poderoso, eu vou repetir essa parte porque existe uma voz em cada uma de nós, mulheres, livre do medo e intocada pela insegurança. Ela é tranquila, emana amor para si mesma e para os outros e sabe exatamente quem seríamos se fôssemos bastante corajosas para expressar nosso verdadeiro eu, que é a nossa essência, né? A nossa essência, aquilo que a gente está longe de medo, sabe? Longe do medo. Então essa mentora interior é uma forma de acessar essa parte de nós. É uma ferramenta para a gente explorar. Você pode pensar que essa mentora interior, como uma parte de você mesma, ela é plena, centrada, ela é amorosa. Pode encará-la como uma visão da mulher em que você está se transformando. Pensa que você está indo para esse caminho. Centrada, amorosa, plena. Pode encará-la como uma visão da mulher que você está se transformando, uma visão de um eu do futuro mais evoluído. Você pode pensar na mentora interior como a voz de seu espírito ou de alma, caso se identifique com esses termos.
Eu acredito que ela seja tudo isso. Ela coloca aqui no livro. Começamos a nos transformar em nossa mentora interior, fazendo perguntas simples e objetivas. Se alguém quiser anotar aí, fique à vontade. Quais são essas perguntas? O que ela gosta de fazer logo ao acordar? Então, o que é o meu eu do futuro, centrada, amorosa, pleníssima, corajosa e tudo mais? O que ela, né? Como que ela gosta? O que ela gosta de fazer logo que ela acorda? Ela é uma pessoa muito sábia. O que ela gosta de fazer? O que ela prefere fazer à noite? Qual que é a comida preferida dela? Que tipo de exercício? Se eu estiver muito rápida, vocês falam. Que forte, Rê, Anete, inspiradora. Verdade. Que tipo de exercício ou atividade física ela gosta de praticar? E qual é a sua atitude em relação a esse exercício, essa atividade física? Como que ela descansa, né? Como se comporta em reuniões familiares? Como que ela se comporta em reuniões sociais? Como que ela se comporta? Aí já estou até colocando mais perguntas aqui. Como que essa minha mentora interior, ela se comporta em reuniões de negócios? Como que ela se comporta? Como que ela se veste? Então, aquela mulher sábia, como que ela se veste, né? A gente pode perguntar várias vezes, né? Repetidas vezes. Como que ela agiria nessa situação? E agir como se a gente estivesse no lugar dela. É trazer, sabe, essas informações. Gente, é muito poderoso mesmo. E para fechar aqui esse assunto, falando da visualização, para você descobrir a sua mentora interior, certo? A visualização guiada vai te permitir ir além das ideias racionais ou das esperanças conscientes em relação a como será o seu futuro, o seu eu do futuro, e alcançar aquela voz interior milagrosa e infalível. 2 bons critérios a serem adotados são os seguintes. 1. Caso não se sinta sinceramente comovida pela imagem e pela presença da mentora interior, que é apresentado aos olhos da sua mente. 2. Caso as opiniões dela não sejam muito diferentes das suas sobre os seus vários desafios da vida, você ainda não descobriu a sua verdadeira mentora interior. E aí a visualização vai te ajudar a você chegar lá. Gente, é tão poderoso, é assim, ó, funciona muito, muito bem, certo? E eu convido vocês hoje a exatamente isso, a você silenciar sua mente um pouco, colocar ali uma meditação, alguma coisa ali pra você se acalmar, 2, 3 minutos, no máximo 5 minutos, não precisa mais do que isso. Você coloca ali, você fecha os olhos e você começa a imaginar essa sua versão. Como que ela se veste, o que ela come, que exercício físico ela faz, como que ela se comporta, quando ela tá em família, como que ela é, quando ela vai pro negócio dela fechar um cliente, como que ela se comporta, a coragem que ela tem, todas essas informações, e você vai trazendo isso para o seu momento presente. Uau, gente, isso daqui vale ouro mesmo. Então, vocês conseguindo fazer isso é fantástico, fantástico. Oi, Fê, tudo bom? Imaginar o futuro e visualizar é muito poderoso. As pessoas não dão valor. Pois é, Lilian. Nossa, faz tanta diferença, né? É muito poderoso mesmo. A gente até poderia, no próximo dia, né? A gente fazer um pouquinho desse exercício para vocês verem. E é incrível como vocês vão montando ali. Nossa, ela tá vestida de tal jeito.
Nossa, ela tá comendo tal coisa. Gente, eu sei a casa que eu vou estar morando. Né? Eu já imagino ela na casa, uma biblioteca gigante. Faz, Van, você vai adorar. Eu já imagino tudo isso, todos os detalhes, sabe? Eu já consigo imaginar todos os detalhes. A casa, um mezanino. No mezanino é uma biblioteca. Nossa, tem todos os detalhes ali. Eu converso com ela direto. Pra quem chegou agora vai achar que é papo de doido. Oi, Rô, bom dia, tudo bem? Mas é isso, gente. Então, aproveitem essas informações. Faz o exercício. Depois eu quero que vocês me contem, tá? Mas eu tô pensando aqui na nossa próxima live, a gente fazer uns minutinhos para que a gente possa trabalhar essa nossa imaginação, sabe? É muito importante a gente trabalhar isso, essa visualização, imaginação, porque isso vai dando forma, né, para essa mentora, isso vai também criando os nossos objetivos. É tão importante a gente ter objetivo para que a gente, né, todos os dias vá na caminhada daquilo que a gente quer ser e ter, né, e a gente vai fazendo para chegar lá, não é mesmo? Né, Rô? Amei. Legal. Gente, a live vai ficar salva. É poderoso, traz clareza e foco. É isso aí, Fê. Eu pratico, é muito legal mesmo. Literalmente, viajo na imaginação. Gratidão, Rê, já iniciei meu dia ganhando esse presente. Ai, que linda, Van. Gratidão pela presença de cada uma aqui, de vocês, do Fê aqui também. Na segunda-feira, gente, eu vou voltar aqui, eu vou continuar essas lives. A intenção realmente dessas lives é trazer essa coragem daí de dentro, que eu sei que vocês têm essa coragem, tudo que tá aí dentro. Então, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, estarei aqui com vocês novamente, combinado? E aí eu vou continuando o mesmo exercício. Para quem chegou depois, o livro é esse daqui, tá? E eu estou na página 72. E aí eu vou continuando aqui com vocês. E também vou fazer o exercício ali de visualização. Vou até anotar, que aí a gente já começa a visualizar como que vai ser essa voz mentora nossa. Certo? Muito bom. Ó, hoje eu tô terminando aqui, não tá caindo a live hoje. Ontem a live, caiu. Gente, beijo pra vocês. Excelente final de semana. Até, pessoal. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.